A Bíblia diz agora, meu irmão, que no meio desse ambiente, Deus agora ele levanta um profeta por nome de Isaías. Isaías agora tinha mais ou menos seus 17 anos de idade. A Bíblia diz que Isaías agora, ele tem uma visão, ele tem uma experiência sobrenatural. A Bíblia diz que Isaías ele viu o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Acima dele estavam os serafins. Os serafins eram todos seres de fogo, com 6 asas. Eles voavam ao redor do trono do Altíssimo e cantavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da tua glória. Então hoje, quando nós adoramos aqui, meu irmão, nós unimos a nossa adoração com a adoração dos serafins nessa noite. A Bíblia diz que quando Isaías vê essa cena, e quando esses serafins adoravam, tudo tremia. O templo, porque ele viu Deus ali como se estivesse em um templo, o templo se encheu de fumaça, se encheu da glória de Deus. Isaías então, ele vê aquela cena de santidade, e aí ele olha para ele e ele reconhece que ele era um pecador, um miserável pecador. E Isaías fala assim: ai de mim, Senhor, porque eu tenho lábios impuros. Os meus olhos viram o Senhor e os meus lábios são impuros, e eu moro no meio de um povo de impuros lábios. Então Isaías ele reconhece que era um miserável pecador ali, que ele nem deveria estar ali diante de tamanha santidade. Só que a Bíblia diz, meu irmão, que neste exato momento, um serafim, ele pega uma brasa viva do altar e toca nos lábios de Isaías. O que significa isso? Significa que a partir daquele momento, os lábios de Isaías haviam sido purificados. Isaías havia sido perdoado das suas palavras pecaminosas que saíram da sua boca. Então Deus ele perdoa Isaías, purifica os lábios de Isaías. E aí Deus começa a falar assim: e agora? Deus olha para um lado, olha para o outro: e agora? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem que vai ser a minha boca lá na terra? Eu acho que Isaías, meu irmão, no momento que ele foi tocado pela brasa viva do altar, ele com certeza ele ficou cheio do Espírito Santo. Ele ficou cheio de autoridade, de ousadia. Que aí ele fala para Deus: Deus, Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E o Todo-Poderoso fala para Isaías: Isaías, então você, a partir de agora, você vai ser a minha boca lá na terra. Então a partir de agora você vai profetizar lá no meio do povo. Até quando, Senhor? Até que eles sejam totalmente destruídos. Mas por quê? Como assim? Por que eles vão ser destruídos? Porque você vai falar, você vai ser a minha boca lá na terra, e eles não vão dar ouvidos para a tua mensagem, Isaías. Será que tem Isaías aqui nessa noite? Onde é que estão os profetas aqui deste lugar? O povo que sabe ouvir a voz de Deus, o povo que transmite a mensagem de Deus, o povo que é boca de Deus aqui na face da terra. Já chegou aqui nessa noite? Só quem é boca de Deus, dá uma glória a Deus aí bem forte, meu irmão. Então saiba, meu irmão, se você é profeta, se você é boca de Deus, se você tem pregado o evangelho, a palavra da verdade, vivo e eficaz, então você pode ter certeza, meu irmão, que pouquíssimos são aqueles que vão ouvir e dar ouvidos à tua mensagem. Mas Deus está falando para alguém, para Isaías aqui nessa noite: meu filho, mas continua. Poucos são os que vão te ouvir, mas continua pregando a minha palavra. Continua sendo a minha boca aí na face da terra. Continua entregando a minha mensagem. Continua cumprindo a tua missão, porque o teu galardão, a tua recompensa está comigo, diz o Senhor. Tem recompensa para você, amém, igreja? Onde é que estão os profetas aqui nessa noite? A tua recompensa está nas mãos do Senhor Jesus, meu irmão. E a mensagem de Isaías era qual? Era essa:
o Senhor dos exércitos já reservou o dia para abater e humilhar os arrogantes e orgulhosos. Essa era, resumindo, toda a mensagem de Isaías era essa. O dia do Senhor já está reservado. O dia de abater os arrogantes e orgulhosos. E Isaías não estava sozinho não, porque a Bíblia diz que Deus levanta na mesma época o profeta Miqueias para confirmar as palavras de Isaías, meu irmão. Então Isaías profetizava de um lado, Miqueias ia confirmando. Isaías ia pregando, olha, o dia do Senhor está reservado, Miqueias ia confirmando. Então Isaías não estava sozinho. Você não está sozinho, amém, irmão? Cadê os profetas aqui? Olha aí para o seu lado. Tem um profeta aí do seu lado, meu irmão. Olha para o lado, olha para trás, tem profeta aí, meu irmão. Esse profeta está lado a lado contigo. Você não está sozinho não, meu irmão. Tem boca de Deus aqui para andar lado a lado com você. Então Isaías e Miqueias, eles dão detalhes de como Israel e Judá seria punido por Deus. E também os motivos de Deus para executar o seu juízo. Então, meu Deus, a Bíblia diz, meus irmãos, a Bíblia diz que Deus usa os seus profetas para nos avisar o que Ele vai fazer antes de fazer. Então, a própria Bíblia diz, meu irmão, que antes de Deus fazer alguma coisa na terra, Deus não é obrigado a fazer isso não, mas Deus faz por amor. Pela sua graça, infinita graça e misericórdia, que antes de Deus fazer algo na terra, Deus usa os profetas para avisar o teu povo. E também, meu irmão, aprenda isso. Toda profecia, ela precisa vir acompanhada de capítulo, de versículo e de confirmação. Amém, meu irmão? Então, cadê os profetas aqui nessa noite? Você é profeta, você é a boca de Deus. Então, se de repente Deus começar a falar forte dentro da tua mente, meu irmão, e falar assim, olha, diz para o meu filho se arrepender, diz que se ele não se converter, a sepultura está aberta, diz que o dia do Senhor já está preparado para abater os arrogantes e orgulhosos. Então, meu irmão, não tenha medo de falar, mas só fale se Deus te der uma palavra de confirmação, não uma, não duas palavras. Amém, igreja? Então toda vez que Deus mandar você falar algo para alguém, peça duas palavras, uma palavra e outra de confirmação. E aí, meu irmão, você pode falar com autoridade, pode falar com ousadia. Amém, igreja? Sabendo que não é você que está inventando nada, mas que é o Todo-Poderoso que está falando através da sua boca. Amém, meu irmão? Glória a Deus e graças a Deus. Então aprenda isso nessa noite.